Hoje pela manhã vimos como Deus está operando na vida de vocês. Nós vimos isso. Eu não tinha ideia ainda do tempo de organização como igreja de vocês. Tão pouco tempo, tanta gente salva, tanta gente crescendo na graça do conhecimento de Cristo. Como vocês louvam ao Senhor. Amanhã a gente retorna por um longo caminho. Vamos voltar para Goiânia, Goiás, onde tenho o privilégio de agora ser pastor. Mas eu creio que já voltarei com saudade de vocês, pela acolhida, mas muito mais pela presença de Cristo na vida de vocês. Não só permaneçam, mas perseverem. É o que eu rogo a vocês. Nessa noite eu gostaria de falar com vocês, compartilhar com vocês sobre a beleza insofismável da graça vista na pessoa majestosa de Jesus Cristo. A beleza insofismável da graça vista na pessoa majestosa de Jesus Cristo. E por esse termo insofismável, eu quero destacar 4 coisas que não se deturpam, que é irrefutável, que é incontestável e cuja verdade é evidente. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, disse João. Esse mesmo João que escrevendo a sua epístola disse: nós vimos, nós ouvimos, nós tocamos no Verbo de Deus. E quando o ouvimos, nós víamos que dos seus lábios extravasavam graça e misericórdia e bondade únicas de Deus. Quando ele olhava para pecadores, víamos o amor de Deus. Tocamos no Verbo, assim que João expressa. Assim, nós podemos trabalhar esta noite sobre a teantropia, que é a questão da pessoa divina e humana de Jesus Cristo. Quando você abrir a palavra comigo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 16. Se pudermos desligar esse ventilador, eu agradeço que ele está aqui levando as coisas. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 14 a 16. Timóteo, escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, ou até no original grego está dizendo, pode ser que eu demore um pouco, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, igreja, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor, com a palavra aberta, abra os nossos olhos para vermos além da letra, vermos a verdade da sua graça, para que possamos saber como proceder na casa de Deus, no meio do povo de Deus, de uma maneira que Deus da igreja se agrade. Fazemos isso, ó Deus eterno, por meio daquele que foi manifestado na carne, Jesus Cristo. A Ele a glória, a Ele a honra, o louvor e o poder, agora e para todos sempre. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos, a igreja sempre cantou
cantar na igreja não era só a melodia, mas era um cantar que tinha um sentido mais profundo, um significado muito mais profundo e intenso. O cantar na igreja fazia parte da sua confissão. O cantar na igreja fazia parte da sua profissão de fé. Nós cremos assim, nós confessamos isso. Nesse tempo em que Paulo está escrevendo a Timóteo, o cânon das Escrituras ainda não está completo, encerrado. Então, as pessoas não têm a Bíblia completa como você e eu a temos hoje, do Gênesis ao Apocalipse. Não havia ainda a reunião dos livros sagrados, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, como você e eu temos hoje, com a palavra de Deus aberta. Também havia muitos analfabetos na igreja, muitos escravos, muitas pessoas simples. E uma forma para quem não sabe ler e escrever, mas marca, é o cantar. No tempo que você era analfabeto, você não sabia nem ler nem escrever, você já sabia falar e você já sabia cantar e fazer afirmações tremendas com os cânticos. O cântico marca, de uma maneira que quando você aprendeu a cantar com o cântico desde a infância, você traz até hoje. Por exemplo, de uma maneira muito simples, eu não preciso ensinar ninguém aqui a cantar Ciranda, Cirandinha, porque todos nós aprendemos desde criança, e isso está marcado na nossa memória. Então o cântico tem essa capacidade de marcar a memória, de ativar a memória, mas o canto cristão tem não só a capacidade de marcar a memória, ativar a memória sempre preciso, mas também de confessar, professando. A igreja sempre cantou, a igreja sempre professou a sua fé de uma maneira simples. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. É uma profissão de fé, é uma confissão de fé simples, porém profunda. Se você não crê em Jesus Cristo, você está perdido, você e até mesmo a sua casa. Nós confessamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, verdadeiramente. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Foi a confissão simples, porém profunda, que Pedro fez. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. A igreja também sempre professou a sua fé, mas a igreja também sempre se reuniu para adorar e para aprender. Nós vamos manusear um pouco a palavra de Deus esta noite. Pegue o seu marcador da sua Bíblia, coloque aí na primeira epístola de Paulo a Timóteo, porque nós estaremos expondo esses 3 versículos adiante. Mas a igreja não é eu sozinho e eu em casa, como está criando aí uma moda entre muitos evangelhos do tipo desigrejado. Aí esse, quando tem vontade, participa do culto aqui, domingo que vem na igreja batista, no outro domingo, se ele tiver vontade, vai para a igreja presbiteriana, e assim na outra igreja Assembleia de Deus, quando ele tiver vontade, mas ele não tem compromisso. Não! 70% das vezes em que aparece a palavra igreja no Novo Testamento, está se referindo ao ajuntamento local de pessoas, com nome, com identidade, no nosso caso com CPF. A carta mais intensa, profunda e doutrinária que nós temos é a carta aos Romanos. Que doutrina destilada, maravilhosa nós temos nos capítulos de Romanos, mas nos capítulos finais de Romanos, você vai ver Paulo enviando saudação à igreja que se reunia em Roma. E a igreja se reunia em Roma, no local, no momento, com as pessoas, ele manda saudação às pessoas que ali estão reunidas. Então hoje nós estamos reunidos aqui como igreja. É desejo de Deus que o seu povo venha com regularidade, venha com intensidade, que você não falte na sua igreja local, que é aqui, que você participe intensamente. A igreja se reúne para adorar, mas também se reúne para aprender. Vamos ver isso desde o início desse ajuntamento, em Atos capítulo 2, versículo 42. Atos 2, versículo 42. Até tem como título dessa sessão: como viviam os convertidos,
convertidos por graça, os convertidos e agora seguidores e servos de Cristo, e os convertidos ou os crentes perseveravam em 4 coisas: na doutrina dos apóstolos, no entendimento profundo da pessoa de Cristo, da prática da piedade cristã, a doutrina dos apóstolos, o que nós temos hoje registrado por escrito aqui. Você tem a sua Bíblia aí com você. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e, em 4º lugar, nas orações. O seu pastor, servo de Deus, pessoa capacitada, já falou como é o programa regular da igreja, nos domingos, nas terças-feiras, quintas-feiras, para praticar tudo isso aqui. A igreja se reúne para adorar e para aprender, mas a igreja também se reúne para decidir os rumos, para que não se desviem para a direita nem para a esquerda, mas não se reúnem para decidir segundo o gosto de vocês, se reúnem para decidir obedecer. Nós decidimos obedecer o nosso rumo, o que nós vamos fazer na dinâmica da nossa igreja local, vem exclusivamente da palavra de Deus. A igreja se reúne em concílios. Então, o primeiro concílio da igreja está aí no livro de Atos, capítulo 15. Havia um grupo chamado de judaizantes que estavam dizendo: se vocês não guardarem a lei como nós guardamos, entendemos e apresentamos no nosso modelo, se vocês não guardarem a lei, não podem ser salvos. Opa, estavam mexendo na salvação, estavam mexendo na obra maravilhosa de Jesus Cristo, estava colocando decisões que jamais têm fundamento e fundamentação na palavra viva e eterna de Deus. Assim a igreja se reuniu e a igreja disse: não, nós não temos que ser legalistas, nós não precisamos da lei para sermos salvos. A salvação é pela fé no Filho de Deus. A salvação é uma obra da graça de Deus. Então a igreja também sempre se reuniu para decidir e para defender. E a defesa da igreja é numa fé cristocêntrica, centrada na pessoa de Jesus Cristo. Nós não nos reunimos com Maria e Jesus, ou Jesus e Maria. Nós nos reunimos na pessoa de Jesus Cristo. Reconhecemos que Maria foi uma serva de Deus. Ela mesma disse isso, ela mesma disse isso: eis aqui a serva do Senhor, seja feita a vontade do Senhor na minha vida. Nós não rogamos a Jesus por Maria, porque confessamos que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e esse é Jesus Cristo. Assim, a igreja tem a sua fé cristocêntrica, a igreja tem a sua fé bíblica, como também está no livro de Atos, capítulo 17. A fé está chegando a um grupo de judeus que estão desejando obedecer a Deus e servir ao Senhor. E então nós temos, além da história dos bereanos, que os bereanos vão conferindo nas escrituras para ver se de fato é assim. Não é na minha emoção, não é no meu sentimento, não são nos meus gritos, não são nos meus barulhos, mas como Deus preceituou na sua palavra. Assim está escrito de maneira clara, de maneira evidente. Então a fé da igreja é cristocêntrica, a fé da igreja é uma fé bíblica. Com o tempo, foi preciso, para a defesa e pureza do Evangelho, virem as formulações e decisões, que são mesmo as confissões. Vocês já devem ter ouvido falar da confissão de fé de Westminster. É uma maneira de entendermos assim das Escrituras, para vivermos, nos movermos, decidirmos, defendermos. Vocês também já ouviram falar da confissão de Heidelberg. São confissões escritas. Então são formulações e decisões que têm como base autoridade e suficiência a palavra de Deus. Toda confissão, toda profissão, todo culto tem que começar com a Bíblia, manter-se na Bíblia e concluir-se na Bíblia. Vocês já ouviram falar que um sermão prático é um sermão de 3 pontos. Até dizem que os presbiterianos pregam sermões de 3 pontos. Eu não prego, eu prego sermão de 3 pontos com uns 500 de pontos. Outros também. Mas tem gente que prega um sermão de 3 pontos da seguinte maneira:
Abre a Bíblia. Primeiro ponto. Segundo ponto, sai da Bíblia. Terceiro ponto, nunca mais volta para a Bíblia. Minhas irmãs, meus irmãos, sejamos pessoas que conferem com as Escrituras. O Evangelho da graça de Deus sempre foi, é e será poderoso para salvar, para afirmar na fé e para trazer convicções. Assim, os concílios na história da igreja, eles atuaram e decidiram em disputas desde Atos capítulo 15. Mas em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 a 16, nós temos o que deve ter sido um dos cânticos da igreja primitiva, um dos cantos primitivos dos cristãos. Vamos ler. Versículo 16. Evidentemente grande é esse mistério da piedade. E aí vem um canto confessional. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, foi contemplado por anjos, foi pregado entre gentios, foi crido no mundo, foi recebido na glória. Versículo 14. Agora expondo para os irmãos: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve. Paulo está preocupado não só com Timóteo, o jovem pastor, mas com os jovens da igreja, com os idosos da igreja, com as crianças da igreja que cantaram tão bonito. Paulo está preocupado com a igreja formada de pedras vivas, você e eu. Paulo, ele escreve, ele deixa por escrito, ele grafou, por exemplo, assim, grafia é o termo que está usado aqui. Ele escreve porque ele tem um interesse, um desejo no coração de pessoalmente estar ali com Timóteo e com os crentes. Mas esse texto, versículos 14, 15 e 16, está dentro de um contexto. O contexto desse texto que nós estamos vendo é a instituição de oficiais na igreja. Você pode ver que aí no capítulo 3 começa falando sobre as qualificações dos bispos ou presbíteros, termos correlatos, e dos diáconos. Nós precisamos de liderança na igreja para defendê-la, para afirmar a fé, para manter a fé cristocêntrica, bíblica. Por isso que nós escolhemos de entre nós homens piedosos, capazes, homens conscientes e consistentes na palavra de Deus. E eles devem ter qualificações desde casa, começando em casa, visível desde casa, visível nos efeitos do seu casamento. Aqui, os irmãos, como ele trata muito bem a sua esposa, como seus filhos são obedientes, como seus filhos atuam quando estão na escola e entre outras coisas mais. Então Paulo, ele está dizendo que a igreja deve ter ordem. É um organismo que tem que ter organização baseada na palavra de Deus. Mas sempre vamos ter dentro da igreja também alguns insubordinados, alguns que se acham, alguns que querem mandar, alguns que querem ser as pessoas que dominarão o rebanho de Cristo, como se fosse dele, para ele e por ele. Enfim, na igreja tem esses insubordinados. Espero que não aconteça aqui, porque a palavra de Deus expulsa esses insubordinados que não aguentam ouvir a palavra. Mas sempre tem risco de donos de igreja e etc. Na igreja, meus irmãos, o padrão é alto, porque a santidade ela é vista e o conhecimento é perceptível. Então, homens têm que ter santidade e homens têm que ter conhecimento. Paulo está dizendo, Timóteo, é possível que você esteja sofrendo algumas resistências aí. É por isso que é possível que algumas pessoas estejam dando dores de cabeça para você. Há um jovem pastor também no conjunto dessas cartas chamadas de pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Paulo também vai escrever a Tito, dizendo, Tito, por esta causa eu te deixei em Creta, para que você pusesse em ordem as coisas, para que você pusesse em ordem algumas coisas.
E o padrão para se pôr em ordem está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Não é a minha tradição, não é o meu gosto, não é a minha vontade. O padrão para se colocar ordem e em ordem e trazer a ordem é este aqui, 2 Timóteo 3,16. Ele diz, perdão, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 e 16, toda a escritura inspirada por Deus. Eu estava aqui no capítulo 4, me perdoe, meus irmãos e meus irmãos. Versículo 16 do capítulo 3, toda a escritura, e a escritura toda, é inspirada por Deus e útil para o ensino, útil para a repreensão, útil para a correção de coisas erradas e vidas erradas também, para a educação na justiça, que pessoas sejam educadamente justas e justamente educadas, a fim de que o ser humano que é de Deus, salvo por Cristo, aqui o termo genérico, o homem de Deus, seja perfeito e habilitado perfeitamente para toda boa obra. Haviam facções invadindo a igreja, já no dia dos apóstolos. Nos dias dos apóstolos, facções como os judaizantes, ou seja, a lei e Cristo. Os libertinos, na igreja de Corinto, que até podia dizer assim, Cristo e o mundo. Havia também a facção dos gnósticos, que eram místicos e amavam o misticismo. Qualquer Cristo serve para a gente. Era mais ou menos a linha dos gnósticos. Os gnósticos amavam mistérios que não tinham base nenhuma na palavra de Deus, só tinha aparência de verdade ou aparência até mesmo de santidade, mas não tinha base alguma na palavra de Deus. Tem tanto crente correndo atrás de mistério desse tipo, mistério dos gnósticos, mistério que mais confunde do que ilumina, como nós vamos ver daqui a pouco. É impressionante como tem gente correndo atrás de mistério, mas correndo atrás de obedecer tem pouca gente. Aqui ele diz, voltando para 1 Timóteo capítulo 3, agora no versículo 15, já vimos que ele tem um desejo de estar como apóstolo, com os irmãos, até mesmo, quem sabe, para reforçar, apoiar, como deve ser a liderança na igreja de Cristo, dentro do contexto. Versículo 15, para que se ao tardar fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Assim sendo, a igreja tem funções abençoadas por Deus e abastecidas por Ele. A igreja tem o que dizer. Então a igreja, ela ensina toda a verdade sobre Deus, toda a verdade sobre o homem, toda a verdade sobre Cristo, toda a verdade sobre a graça, toda a verdade sobre a conduta, toda a verdade como o homem deve ser no casamento, como um pai deve ser na criação dos filhos, toda a verdade como uma mulher deve ser no casamento, na criação dos filhos, como os crentes devem viver, comercializar, enfim, a igreja ensina, mas a igreja também defende, mas a igreja é constituída de crentes. E agora, como deve ser você na igreja? Como deve ser o crente e a igreja? O crente vindo para a igreja, ele vem para perseverar no ensinamento dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, até mesmo pode ser uma alusão ao reconhecimento da obra de Cristo por nós na ceia do Senhor, e também nas orações. O crente vem para estar participando da igreja, e quando a igreja, os crentes que somos nós, estão reunidos, eles se reúnem para confessar. Eu creio em Deus Pai, eu creio em Jesus Cristo, eu creio no Espírito Santo, eu creio que a igreja de Cristo
salva no sentido de ter uma mensagem, uma propagação, que salva os goianos, os paraibanos, e que salva também os de Santa Rita do Sapucaí, salva os argentinos, e salva os judeus, e salva os japoneses. E ela também veio para confirmar, é assim que Deus diz, e nessa noite o que Deus diz é para que eu não só creia, mas para que eu viva com intensidade. E nós devemos viver a fé que uma vez foi entregue aos santos. A igreja ensina, os crentes aprendem, e também os crentes têm uma visão correta da casa de Deus. Não é o prédio, não é o edifício que é a casa de Deus, porque nada nesse universo pode conter Deus, reter Deus. Os céus não conseguem suportar o todo-poderoso Deus. Mas nós devemos ter uma visão correta de que quando nós estamos aqui reunidos, o que importa para mim e para você não é o lugar, mas é a presença. E por causa da presença, esse lugar é digno de toda a nossa reverência, porque Deus está presente. Glória. Tem muito crente que fica conversando na igreja, mexendo no celular na igreja, que fica brincando na igreja. Tem tantas pessoas que estão perdendo a reverência. Meus irmãos, nós só entramos nesse lugar para estar na presença de Deus, porque um dia um sangue puro foi derramado na cruz do Calvário. Vocês não poderiam entrar na presença de Deus sem Cristo, mas por causa da presença de Cristo, nós podemos estar aqui na casa de Deus. No dia da cruz, no dia em que Cristo morreu, ainda na antiga aliança havia aquele templo suntuoso lá em Jerusalém. E quando Cristo morre, o véu que divide o santo dos santos, esses dois espaços que haviam departamentalizados, diz que o véu do santuário rasgou-se de cima para baixo. Deus rasga de cima para baixo. Deus diz: agora você pode entrar, porque o sacrifício do sangue perfeito, do cordeiro perfeito foi realizado. Pode entrar. Mas quando o véu do santuário foi rasgado, não vazou a santidade de Deus. Deus continua sendo santo, santo, santo. Assim você e eu devemos ter muito cuidado e muita reverência e muita gratidão por estarmos nessa noite no melhor local do universo que você deveria estar, na casa de Deus. Tem muita gente atrasando para vir para o culto. Tem muita gente que fica conversando por aí, pelas escadas, pelos corredores. Tem muita gente que fez da casa de Deus a minha predileção por eu só sou do coral. Eu só sou do grupo de jovens. Eu só sou do ministério de casais. E a igreja não é mais vista como local de ensino, aprendizado, adoração, reunião, confissão. É só para eu ver o pessoal, e só para eu ter o meu momento de vir cantar e depois sair por aí. Que pena, que visão errada, que visão distorcida. Paulo está dizendo aqui para mim, para você, no versículo 15: fique ciente de como você deve proceder na casa de Deus. A palavra ciente, a palavra que você deve ter aí para ter essa consciência é que você deve ter a mais alta consideração que você pode ter, tendo contato através do entendimento que vem das coisas de Deus. Uma vez eu estava num país asiático. Uma vez eu estava passando por uma praça, devia ser por volta das 4:30 da tarde, e ali eu comecei a ver que de todas as partes daquele local vinham pessoas, muitas pessoas, multidões de pessoas, e elas estavam se dirigindo para o local, e eu olhei para trás e vi e deduzi o que estava acontecendo. Eles estavam indo para um local de culto, porque havia um enorme templo pagão bem nas minhas costas, e eu me virei e eu vi aquela cena, e era um templo enorme, cheio de imagens, cheio de carrancas, coisas horripilantes estavam ali. Mas eu vi aquele pessoal vindo para aquele momento de culto deles, aqueles tantos deuses deles, alguns horripilantes, assustadores. Eles vinham com pressa, eles não paravam no meio do caminho, eles não
naquele local, e eu comecei a ver que, faltando 15 minutos para aquele culto, aquela cerimônia começar, não chegou mais ninguém, porque todos chegaram, já estavam lá, ninguém atrasou. E a cena foi inesquecível para mim, porque eu fiquei só naquela praça. E eu fiquei só naquela praça, e eu vi que ainda os últimos que chegaram, entraram correndo. Eu vi gente entrar quase acocorada naquele local, de tanto temor, de tanto respeito, de tanta reverência. Eu vi gente tirar sandálias dos pés, sapatos dos pés para entrar naquele lugar. E aquilo me doeu o coração, porque eu disse, meu Deus, para pedra, para demônios, para ídolos, eles vêm com tanto temor e com tanta reverência, mas o meu povo no Brasil perdeu esse sentimento de que aqui nós estamos na presença santa e gloriosa de Deus. Aleluia! Nós deveríamos vir aqui com temor e tremor, mas também com alegria, dizendo, ó Deus, pecador que sou, tão pequeno que sou, tão limitado que sou, tão ferido que sou, mas posso levar a minha voz, posso te louvar, posso te adorar, a minha alma tem sede de ti, eu estou em casa, na casa de Deus, porque Deus não é só o meu Criador, eu passei de criatura para filho, porque todos que creram em Jesus Cristo, Deus lhes deu o privilégio de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, se você crê em Jesus Cristo, você está no melhor lugar do mundo. E é tão bom estar na casa do nosso Pai, é a casa de Deus. Aparece também aí, na expressão, você deve estar ciente. Um verbo curto no grego, o verbo dei, é o verbo must em inglês, ou must em alemão. Você deve saber que é assim mesmo, com essa firmeza. Você deve proceder e se comportar inevitavelmente com reverência e com gratidão no seu coração. A casa de Deus, enfatizo e rogo a você que nunca se esqueça disso. Não é o prédio, mas é a presença. E Deus quis que nos ajuntássemos em reunião. Você viu aí que a casa de Deus é chamada de igreja. A palavra grega é eclesia, uma assembleia, uma reunião de pessoas. Então esse lugar aqui em Santa Rita do Sapucaí, nesta noite, tem para nós um grande peso de conta. É a casa de Deus. Não transforma-se em, porque Deus está em casa. Um filho se sente bem em casa. O poderoso dono de tudo está nessa noite em sua casa. Está nesse lugar. Ele está exatamente aqui. Glória. Aleluia. E Jesus Cristo disse que onde houvesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria no meio do seu povo. No verso 15, Paulo está enaltecendo o ofício pastoral. Presbítero também é um pastor que ajuda a cuidar do rebanho de Deus. Paulo está enaltecendo esse ofício pastoral, dizendo que ser pastor é ser despenseiro de Deus. Então agora um pastor, um pregador, os presbíteros, os oficiais da igreja devem cuidar para que, pegando da dispensa de Deus, seja trazido um alimento que alimente as nossas almas. Escrevendo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 4, versículo 2, Paulo diz que importa que os dispenseiros sejam encontrados, cada um deles fiel ao Senhor. Nós, pastores, pregadores, presbíteros, nós temos uma incumbência dada por Deus, governar bem a casa de Deus. Nós temos uma incumbência, cuidar bem da grande família de Deus, dos filhos e filhas de Deus. Nós devemos fazer isso com diligência, dia e noite. Nós devemos ser incessantes nas orações por vocês. Há um cuidado pastoral para com o rebanho de Cristo. E por isso que um presbítero não pode ser neófito, nem queira cargo, porque no reino de Deus não existe cargo, só existe carga. Assim sendo, esses homens de Deus devem cuidar
cuidar muito bem do consolo que vem das Escrituras, devem também prestar socorro, devem trazer admoestações e exortações para que nada saia errado em função de algum descuido, inexperiência ou negligência. A casa de Deus, que expressão magnífica você tem nesse versículo 15. Deus nos tem recebido como seus filhos em Cristo, por isso nós estamos hoje em sua casa. E o que Deus atribui à sua igreja não é coisa ordinária, é coisa extraordinária. Só a igreja tem, só a igreja pode, só a igreja tem essa autoridade, e só a igreja pode falar em nome de Deus. Sabe, nenhum termo poderia descrever melhor a igreja, porque não existe nada mais venerável e santo do que aquela verdade que abrange tanto a glória de Deus quanto a salvação de homens. Então a igreja é chamada aqui no versículo número 15, ela é chamada de a igreja do Deus vivo, que é coluna e baluarte da verdade. Só a igreja tem o evangelho para pregar, e a igreja deve pregar todo o evangelho de Deus. A palavra coluna que você tem aí vem da palavra grega, até mesmo que você já ouviu, estulos ou estilo. Então aquela coluna é tão bonita, é tão destacada, e ele está pegando aqui emprestada a visão das praças que haviam nas construções em estilo romano. E nas praças romanas haviam colunas lindas lá em cima. Então tinha como que uma pira para brilhar a luz, que muitas vezes em alguns locais até dizia que parecia que estava de dia quando era de noite, porque aquelas colunas sustentavam a luz e as pessoas então podiam se ver, transitar e etc. Essa coluna chamada de estilo, ela deve ser tão bonita, e a igreja de Cristo é tão bonita. A igreja de Cristo pegou vocês podres e perdidos e lavou vocês no lavar regenerador de Deus, e fez vocês agora com um novo cântico, e fez vocês agora novas criaturas. A igreja de Deus, ela é linda, ela tem um estilo lindo de vida, ela tem um estilo lindo de proclamar como devemos viver no meio, bem no meio de uma geração pervertida e corrupta. Mas também tem a palavra baluarte, que você vê aí no versículo 15. Baluarte é a palavra endraiomai, ou endraiomou, que é aquela base, uma base que sustenta o estilo. Tem muita gente que hoje quer fazer um estilo próprio, estilo mundanizado, estilo gospel, que tantas vezes nos entristece, porque se afastou tanto da verdade. A coluna, ela faz brilhar a verdade, e a base, o baluarte, é o evangelho da graça de Deus. Por isso, o seu estilo evangelho não pode ser diferente da sua base. Você tem que viver, e a igreja tem que viver com toda a base do evangelho para formar os seus crentes num estilo bonito, iluminando com a verdade. Por fim, meus irmãos, a igreja e Cristo, o Cristo da igreja. Já vimos que existe a parte dos oficiais, a parte dos servos, o comportamento dos crentes, como os crentes devem ser abastecidos, atendidos, alimentados, como os crentes devem viver para a glória de Deus, como esta igreja deve ser nessa cidade, um farol lindo apontando para Cristo. Mas quem é o Cristo da igreja? Quem é essa pessoa teantrópica? Quem é esse que é Deus, homem? Quem é esse? Jesus. Versículo 16. Ele é aquele
que foi manifestado na carne. Quem é Jesus para os judaizantes? Jesus não passa de um mero adereço da lei. Quem é Jesus para os libertinos? É um fraco, porque o Senhor sou eu decido como eu quero viver a minha vida. Quem é Jesus para os gnósticos? É qualquer Cristo serve, misturado, sincretismo religioso, mas o Cristo da igreja, a Assembleia de Deus Missões, aqui em Santa Rita do Sapucaí, é o Cristo das Escrituras. A pessoa teantrópica que nós adoramos porque nós cremos, e nós cremos porque temos conhecido e afirmamos verdadeiramente que Ele é o Filho de Deus, é este que vos apresento. Essa passagem do versículo 16, como já lhes disse, é considerado um fragmento ou um fragmento de um hino. E aqui ele diz, evidentemente, está aí no versículo 16, é porque era evidente na vida dos crentes. Vendo um, vendo outro, vendo muitos, vendo todos, era evidente que esses crentes criam assim, criam desse modo, confessavam isto e professavam viver em obediência a Ele. Aqui nós vamos ter que existem 6 declarações maravilhosas desse texto. E essas declarações não só mostram a humanidade de Jesus, como também a divindade de Jesus Cristo. Aqui nós temos 6 declarações maravilhosas. A primeira declaração aponta para a terra, aquele que foi manifestado em carne, nasceu em Belém, nasceu de uma virgem, nasceu no tempo e no espaço. Um dia, um choro de criança foi ouvido nas cercanias de Belém, e aquela criança que nasceu como todo mundo nasce, não era igual a todo mundo, era o Filho de Deus Salvador. Aquela criança que nasceu como todo mundo, não era como todo mundo, nele não havia pecado. Aquela criança que nasceu como todo mundo, não era como todo mundo, é o Criador do universo. Aquela criança é fantástica, é maravilhosa, é para ser adorada. Então, nesse primeiro cântico, a primeira declaração aponta para a terra, ele foi manifestado na carne. As duas seguintes declarações apontam para o céu. Ele foi justificado em espírito e ele foi contemplado por anjos. Em seguida, aponta a sequência desse hino 2 vezes novamente para a terra. Ele foi pregado aos gentios e ele foi crido no mundo. E a última declaração aponta novamente para o céu. Ele foi recebido na glória. Há aqui um poema maravilhoso que o objetivo é destacar a divindade e a humanidade de Jesus Cristo numa íntima relação, sem perder a ideia do mistério da reencarnação. Assim, meus queridos, deixem-me rapidamente mostrar para vocês em quem nós cremos, a quem nós louvamos, o que nós sabemos, o que nós confessamos sobre Jesus Cristo. Começa dizendo aquele e não aquilo. Tem muita gente que crê numa ideia, tem muita gente que crê num sistema, tem pessoas que creem numa religião. Isso tudo poderia ser aquilo. Nós não cremos naquilo, nós cremos naquele, nós cremos num que é. Começa dizendo Hos, está em nominativo masculino no singular. Então aquele, como você tem aí na sua Bíblia, está dizendo aquele que foi manifestado, ele pode ser nominado. Ele é uma pessoa, ele não é uma força, ele não é uma ideia, ele não é uma religião, ele não é um pretexto, ele é gente. Aquele também está no masculino, um homem,
mas também está da maneira singular, o homem. É por isso que Jesus é o incomparável Cristo. Que nós temos, amamos confessar. Tanta gente nesse mundo, imperadores e reis, colocaram para si, sobre si, o epiteto o Grande. Você já ouviu falar de Alexandre o Grande? Teve um czar na Rússia que se autodenominou Pedro o Grande. As pessoas políticas, dominadoras, gostam desses termos todos: o maior, o Augustus, o imperador. Jesus Cristo não é o grande, Jesus Cristo é o único. Assim sendo, grande é esse mistério. Que mistério é esse, pastor? Não é um mistério como o dos gnósticos, que você mesmo podia inventar qualquer resposta. É um mistério como o do mar, por exemplo. Para mim, o mar é e sempre foi um mistério. Eu fui criado numa região de mar. Eu fui criado no Recife, Pernambuco. Uma das coisas que vocês têm bonitas aqui: as serras, as montanhas, o café, o queijo. Mas me desculpe, meus irmãos mineiros, vocês não têm mar. Para vocês que não sabem o que é mar, é uma reunião infindável de água com gosto salgado, viu, gente? Mas o mar é lindo, o mar é fantástico, o mar é impressionante. Tem mais mar do que terra no mundo, mas o mar fica ali. O mar não invade, o mar não passa o seu limite que Deus estabeleceu. É um mistério para mim o mar. É um mistério como é que eu posso colocar o meu pé no mar e molhar o meu pé no mar. Mas se eu for andando, eu não tenho ideia misteriosa da profundidade do mar. Quantos quilômetros de profundidade, quantos peixes, quantos corais, quantas criaturas, quantos litros d'água, como é o tempero da água. Tudo isso para mim é um mistério tremendo. Mas é um mistério que eu não me recuso a entrar no mar, porque não compreendo esse mistério. Mistério aqui na palavra de Deus não é afaste-se, você nunca conseguirá. Mistério é, você nunca compreenderá na sua limitação, porque eu amei o mundo de tal maneira. Você nunca compreenderá, porque o Verbo encarnou. Você nunca entenderá isso na sua limitação. Mas assim como o mar, meu querido, chegue no mar e não vá tentar descobrir tudo sobre o mar. Reconheça o mar, veja a sua beleza, mas mergulhe. Nós podemos mergulhar na graça de Deus. Nós podemos ter momentos maravilhosos da graça de Deus, e na graça de Deus é um mistério, mas é um mistério para você mergulhar. Aqui nesse texto, como nós já vimos, onda para a terra, onda para o céu, onda para a terra, onda para o céu. Assim, uma afirmação de ambas as naturezas de Cristo. Cristo é ao mesmo tempo o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas também aqui há uma distinção, e essa distinção é que nós podemos ver que só Jesus Cristo é denominado Deus, e em seguida é denominada a sua manifestação em carne. João 1,14 vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como a do unigênito de Deus. Deus e carne. É certo e é fato que há uma diferença enorme, abismal, colossal, entre Deus e o homem. A diferença entre Deus e o homem é imensa. Mas Deus, homem, se aproxima de nós, porque Cristo tem a glória infinita. Cristo vem da glória infinita, e Cristo que vem da glória infinita é a glória de Deus unida à nossa carne humana. Assim sendo, meu irmão, minha irmã, veja esse texto. Aquele que foi manifestado na carne, está falando sobre a sua encarnação, a sua vinda. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz que
vindo, porém, a plenitude dos tempos, o tempo certo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob lei, para resgatar você. Esse texto também, a palavra dele, e nós cremos nisso, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. Tem muita gente que não pensa, nem sabe onde fica, nem sabe se existe Santa Rita do Sapucaí, mas Deus não só sabe onde fica, como Deus sabe o seu endereço, como Deus sabe o seu caminhar, como Deus sabe o seu deitar, como Deus sabe o seu levantar, como Deus sabe quantos seus cabelos tem na sua cabeça, como Deus sabe quantas células tem dentro de você. Deus conhece você e Deus te amou e fez com que o Evangelho chegasse nessa cidade. Glória! Ele foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, agora aponta para o céu. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado no Espírito, porque ele era especial, porque ele era diferente, porque só dos seus lábios extravasava a graça. Só ele tinha autoridade para dizer assim: eu te perdoo, vá e não peque mais. Só ele tinha autoridade para dizer assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. Só ele tinha autoridade para dizer assim: vê. Só ele tinha autoridade para dizer: Zaqueu, desce depressa, eu vou hoje para a tua casa, porque eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Eu posso buscar, eu posso salvar quem se havia perdido. Quando as pessoas olhavam para Jesus, viam um homem, e ele, como um homem, nunca se afastou das pessoas. Ele foi tocado, ele foi visto, ele foi ouvido. Ele não era nenhuma estrela, nenhum superstar. Ele não era alguém que se isolava e explorava as pessoas. Jesus Cristo se deixava tocar pelos leprosos. Jesus Cristo, ele tinha misericórdia. Quando as pessoas viam Jesus e o ouviam, tinham uma reação de que aquele homem era tão importante, especial e único, justificado no Espírito. Um Espírito maravilhoso, um Espírito tão poderoso, que as pessoas diziam: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. As pessoas o procuravam e tocavam nele, e dele saía poder. Quem me tocou? E veio uma mulher que lembra e diz assim: eu te toquei. Pessoas vieram para condenar uma mulher adúltera ou pega em adultério, e ele, por sua graça e justiça, diz: quem fica sem pecado pode mandar pedra. E o texto diz que começam a cair as pedras nas mãos. Pá, 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 pá. Eu não sei se aquela mulher estava tão encurvada, de cabeça tão encolhida ali entre seus joelhos, esperando as pedradas. Ele agora só escuta pedras caindo em perto dela. Pá, mais distante dela. Pá, pá. Todo mundo está soltando suas pedras, e fica ela e ele só. Mulher, e ela levanta, e ela olha: onde estão os teus acusadores? Não vejo ninguém, Senhor, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Glória a Deus. 2 soldados, pelo menos, foram mandados, uma turma de soldados foi mandada para prender Jesus. Prendam-no! E vocês sabem que soldado, ordem dada é ordem cumprida. E Jesus está pregando, e aqueles homens estão ali ouvindo Jesus pregar. E aí, quem sabe, o cabo pergunta para o sargento: sargento, agora vamos prender? Não, espera um pouquinho, deixa eu terminar esse ponto aí. Aí agora sim, já terminou? Não, espera, está entrando no segundo ponto. Agora sim, não, espera, tinha que terminar de falar. Aí depois aqueles homens voltam, e os que mandaram prender dizem: cadê o preso? Vocês não prenderam? Nós não prendemos, porque ninguém jamais falou como esse homem. Aleluia. Que espírito de sabedoria. Ele mesmo disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Quando ele falava, ele não falava. Ninguém jamais falou como esse homem. Ele veio do céu, ele é divino. Quando esse homem de Nazaré fala, a justiça vem ao nosso encontro. Aqui também diz que ele foi contemplado por anjos. Os anjos adoravam a Deus e sempre adoraram a Deus.
Os anjos, eles se curvavam diante de Deus com temor e tremor. Os anjos diante da Trindade, eles ficavam em reverência absoluta e em louvores expressivos de adoração. Mas agora os anjos do alto veem que Deus se fez carne, o Verbo encarnou. E os anjos ficam maravilhados. A palavra aqui, contemplados, é como que de queixo caído. Eu não sei se anjo tem queixo, mas com certeza todos eles ficaram boquiabertos quando vem do ventre daquela virgem em Belém vir à luz uma criança que chora, vir à luz uma criança que confirma as promessas de Deus. O Redentor nasceu, o Salvador chegou, e os anjos ficam impressionados, dizendo: mas essas criaturas são agora visitadas por Deus, como Deus as ama. Os anjos vêm e louvam ao Senhor, um coro de anjos dizem: glória a Deus nas mais altas alturas, paz na terra entre os homens. Homens, vocês têm chance, homens, vocês são extremamente felizes, porque Deus visitou vocês. Aleluia. Os anjos ficaram impressionados, maravilhados. E é sempre motivo de nos impressionarmos com a graça de Deus. Como é que Deus salva uma pessoa podre, suja e pecadora como você? Como é que Deus teve misericórdia de você? É impressionante. Porque aonde abundava o pecado, superabundou a graça. Deus nunca perde. Deus sempre ganha. Pode ser uma quantidade incontável de pecados e de maldades. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é a graça que transforma, e é a graça que marca, e é a graça que diz: vai e não peques mais. Isso é motivo de você e eu estarmos maravilhados nessa noite. Glória. E dizer, como os anjos e como os anjos, glória a Deus nas alturas. Cristo, tu és incomparável. Emmanuel, tu és perfeito, tu és santo, tu és poderoso, e tu és meu amigo. Ele foi pregado entre os gentios e ele foi crido no mundo. Deus está salvando o povo para si. Salvou você. Salvou a mim. Dia maravilhoso na noite de Páscoa de 1978, quando eu criei em Jesus Cristo. Entrei perdido e louco, saí salvo e santo. Entrei desesperado, pensando em me matar com 17 anos de idade, e Ele me tirou de um tremedal de lama, firmou os meus pés na rocha e me colocou nos lábios uma nova canção. E aqui termina afirmando que, a partir da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e da vitória total e cabal, Ele foi recebido na glória, com louvor e com gratidão. É assim que deve ser a nossa vida. E por causa deste dia nós também seremos recebidos na glória. Porque o Verbo se fez carne, nós podemos ter paz com Deus. Vamos nos colocar de pé. Glória. E vamos cantar confessando, porque abrimos a mensagem dessa noite afirmando que a igreja canta. Mas não só canta por cantar. Como eu vi em vocês, jovens, perseverem com isso, não só cantem por cantar, cantem confessando e cantem professando. Vamos cantar que nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo.